Eu digo direito. Essa sessão, senador Stevenson Valentim, do Estado do Rio Grande do Norte, senhoras senadoras, senhores senadores, muito obrigado. Funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que nos acompanham nessa tarde de quarta-feira, aqui diretamente do plenário do Senado Federal, eu venho trazer um balanço e muito emblemático, muito simbólico de uma oitiva que nós tivemos na CPMI, na segunda-feira já, com o coronel Jorge Eduardo Naime, aqui do Distrito Federal. Nós tivemos já 4 oitivas, e é bom sempre lembrar, foi protelado pelo governo Lula até onde puderam, porque temem essa CPMI, a verdade que vai vir de lá, o que é que está embaixo do tapete, o que é que estão nas imagens dessa casa que eu não consigo, mesmo como o integrante dela, as imagens do Ministério da Justiça, as imagens do STF, as imagens do Palácio do Planalto, depoentes importantes, poderosos do governo Lula, para a gente ver se realmente houve omissão, se deixaram a porteira aberta, como se diz. E nenhum do outro lado foi ouvido ainda. Todas as 4 oitivas sempre querendo confirmar de depoentes que interessam ao governo Lula. Sim, eu não vou ser repetitivo aqui, essa CPMI, que é um instrumento da oposição, da minoria, foi sequestrado pelo governo Lula. Uma inversão completa, histórica, desse instrumento que é uma comissão parlamentar de inquérito. Sempre foi da minoria, da oposição, para poder investigar, inclusive o governo federal. Mas depois aí, segundo a própria mídia, de ofertarem dezenas de milhões de reais para parlamentares retirarem assinatura, do governo Lula oferecer cargos para essa retirada, não teve jeito, porque a CNN, e fica meus parabéns a essa emissora, teve acesso às imagens pelo sigilo da imprensa e divulgou. E aí não teve como, depois de ficar escancarado para o Brasil, o general do Lula, junto com a sua equipe, recebendo como se fosse uma confraternização em casa, dando até água para os invasores, aquilo mexeu com o brio do povo de bem do Brasil, a cobrança aumentou nos parlamentares e não teve como segurar mais, essa CPMI aconteceu. Houve o sequestro dela, como uma estratégia de blindagem, é isso que a gente está vendo, mas foi muito interessante a desconstrução da narrativa nessa segunda-feira, a partir do depoimento do coronel Naime. Ele que é ex-chefe do Departamento Operacional da PM do Distrito Federal. O coronel confirmou, falou 8 vezes, eu anotei, 8. Olha, vocês precisam ver o que é que está no relatório da ABIN. Esse relatório, inclusive, foi vazado pela Folha de São Paulo, outros veículos. 2 senadores aqui que tiveram acesso também reportaram, dentro desse plenário, o senador Marcos Duval, que, aliás, nós temos que reconhecer que foi um dos primeiros parlamentares a chegar dia 8 aqui para entender o que é que aconteceu naquele fatídico dia, pressionou pela CPMI desde o início, e o senador Espiridião Amin também faziam os 2 faziam parte de uma comissão de inteligência parlamentar aqui, envolvendo Câmara e Senado, e eles confirmaram que 2 dias antes, olha aí o pavor do governo Lula, 2 dias antes da quebradeira
na Praça dos Três Poderes, a ABIN informou a 48 órgãos do governo federal que o objetivo seria, sim, violência aqui. O que é que foi feito para proteger esse local? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Porque pelo número de manifestantes, pelas imagens, bastava uma barreira bem feita, que não passava de jeito nenhum. Eu mesmo fui candidato a presidente do Senado, lancei no dia 8 de dezembro do ano passado, aqui na esplanada dos ministérios, tive dificuldade para chegar na minha casa de trabalho, barreira por cima de barreira, tive que fazer uma volta danada, policiamento, para lançar a candidatura lá fora. Por que que depois do dia 1º foi muito fácil adentrar aqui, se tinha inclusive informações, já pela ABIN, dia 6, sexta-feira, que o objetivo seria assustador dos atos do dia 8. Me parece algo muito grave o que aconteceu. Mas o coronel Naime, ele trouxe efetivamente informações importantíssimas. Mesmo estando de folga, nesse dia 8, ele foi convocado, chegando ao local, chegando aqui, às 17h40, quando ajudou a desocupar os prédios invadidos e efetuar, sob o comando dele, de folga, 400 prisões, sendo inclusive atingido por um rojão que feriu suas pernas. E, senador Estives, isso foi mostrado lá durante a CPMI por um colega, as imagens. O deputado Maurício Marcon, ele mostrou as imagens do ferimento. Nós ficamos convencidos. Quem assistiu àquela sessão, se você não assistiu, brasileira, brasileiro, está no YouTube, pesquisa na própria TV Senado ou TV Câmara, CPMI da última segunda-feira, que você vai ver o depoimento do coronel Naime. Ficou claro para todo mundo ali que nós estamos diante de mais um preso político que foi injustamente, de forma arbitrária, privado da liberdade por mais de 5 meses. Agora eu fico, senador Sérgio Moro, perguntando para as pessoas que defendem direitos humanos, aquelas que sempre se arvoram aqui mesmo, direitos humanos, por que não foram atrás de ver essas arbitrariedades, que o devido processo legal do país está sendo rasgado? Esse pai de família, trabalhador, dedicado, que não mediu esforço na folga dele para ir servir, levando o rojão, prendendo gente, está preso. Olha a que ponto a inversão de valores nós chegamos no Brasil. É isso que a gente está vendo com o Deltan Dallagnol, por exemplo, que ganhou por 6-0, lá no tribunal, por unanimidade, lá no Tribunal do Paraná, chega aqui no TSE, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, um tribunal classicamente político, e ele perde por unanimidade. Como é que se vai entender isso? Existe lógica. Na suposição da suposição da suposição do que iria acontecer com o Deltan num processo administrativo interno. É loucura. Isso é golpe nos paranaenses, que foram lá e sufragaram o voto no Deltan Dallagnol, 344, mais do que isso. Um dos parlamentares mais votados da história é tirado na marra por essa turma, que hoje manda e desmanda no país, e fica por isso mesmo, porque essa casa se acovarda. Essa casa é responsável por esse caos institucional que acontece no Brasil, senador Estives.
Eu realmente acredito que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Já subi diversas vezes nessa tribuna, já cobrei o presidente dessa casa, já dei inúmeras entrevistas e estou fazendo o meu papel e sei que o bem, a verdade e a justiça vão prevalecer mais cedo ou mais tarde. Mas a gente precisa cobrar. E a sociedade, de forma ordeira, pacífica, sempre respeitosa, nada justifica a violência, precisa cobrar dos seus representantes um posicionamento sobre o que está acontecendo no Brasil. É Jovem Pan, aí com ameaça de fechar. Desde pequeno que eu assisto, que eu ouço a Jovem Pan. Por quê? Porque ela dá voz à crítica, à oposição desse regime que a gente vive, que não é mais democrático, para mim é uma pseudo-democracia caminhando vigorosamente por uma ditadura. Veio o jornalista Pavinato, está aí, a AGU, é uma Gestapo do governo Lula, é isso? Indo atrás da crítica que ele fez ao ministro da Justiça. É esse o Brasil que a gente está vivendo. Não é à toa que o Foro de São Paulo vai acontecer amanhã aqui em Brasília, não, no coração do Brasil. Não é à toa que no mês passado, aliás, esse mês, o ditador sanguinário, covarde, Nicolás Maduro, foi recebido aqui com honras de Estado, pelo presidente Lula. E a gente não podia fazer elo do presidente Lula com Maduro. Agora, na eleição passada, foi proibido pelo Tribunal Político do TSE. Tudo isso que está acontecendo é algo vergonhoso, vergonhoso na nossa nação. Não podia ligar Lula a aborto. Primeira coisa que o governo dele fez foi retirar o Brasil de um acordo internacional, ou seja, ele é pró-aborto. Retirou do organismo Provida, com mais de 50 países. O Daniel Ortega, que a gente também não podia ligar, está aí as declarações, as omissões, o mundo todo falando, o Brasil se cala em muitos momentos. O senador Sérgio Moro está pedindo uma parte, eu concedo. Breve à parte, senador. Eu quero aqui comungar minha preocupação quanto a alguns sinais autoritários. O Brasil tem uma democracia vibrante, tem instituições sólidas, mas nós estamos vendo alguns sinais preocupantes. Um deles, bem colocado por Vossa Excelência, é essa ação proposta contra a Jovem Pan, pedindo a cassação da outorga. Isso não acontece no Brasil, acho que não aconteceu nem na ditadura. E por mais que, eventualmente, pessoas possam discordar do conteúdo da programação da emissora, isso faz parte de uma democracia. Assim como outros discordam do conteúdo de matérias jornalísticas que são publicadas a todo momento na televisão, na rádio, em jornais. Então, propor uma ação civil pública para cancelar a outorga da radiodifusão, eu tenho um grande respeito ao Ministério Público Federal e ali alguns procuradores, mas, ao meu ver, esse movimento foi extremamente ruim, negativo, um sinal autoritário, uma violação da liberdade de imprensa, um risco de censura, e não acredito que essa ação prospere, mas o próprio fato da ação ser proposta já gera um efeito intimidador da liberdade de imprensa no país. O melhor movimento seria que esses procuradores pudessem retirar essa ação, para reconhecer o equívoco desse movimento, dessa ação, pelo prejuízo causado, a própria possibilidade da cancelamento da outorga já gera prejuízo à liberdade de imprensa. E do outro lado, também acompanho sua posição, senador, é lamentável que tenhamos aqui o Foro de São Paulo, em Brasília. Eu tive o desprazer de ler o documento base preparado para essa reunião do Foro de São Paulo e, sinceramente, eu achei que eu tinha entrado uma DeLorean e voltado à década de 60, da época da Guerra Fria,
anti-americanismo, loas a ditadores como Ortega, Maduro e o ditador de Cuba, e aquela lógica econômica de país fechado, sem abertura da economia, planificação, enfim. Existe sim uma esquerda que muitas vezes se auto-intitula progressista. Cabe indagar, cadê a esquerda progressista? Para repudiar esses movimentos arcaicos. Não cabe mais, seja a esquerda ou seja a direita, louvar ditadores, louvar regimes autoritários. E se nós não somos polícia do mundo, e o Brasil não tem esse papel de ficar questionando os regimes adotados nos mais diversos países no estrangeiro, em relação à América Latina é diferente, porque são nossos irmãos. Se não são na língua, comungam aquele mesmo sonho que fez a América, de fazer um novo mundo, de escapar, naquela época, das tiranias que se via na Europa, principalmente continental, mas também na anglo-saxã, das guerras religiosas, dos regimes absolutistas. E todos vieram para cá com um sonho de que aqui poderia ser diferente. E quando a gente vê vizinhos nossos, como a Venezuela, como a Nicarágua, um pouco mais distante, e Cuba, que seguiam esse mesmo sonho no passado, sendo literalmente destruídos, com pessoas sendo torturadas, perseguidas, até por motivos religiosos, como acontece lá na Nicarágua, com o líder da oposição sendo um bispo, preso por Daniel Ortega. E de repente nós vemos aqui em Brasília um foro de São Paulo, no qual tudo isso é apagado, em prol de um infantil anti-americanismo, que não faz mais nenhum sentido, senão um culto a um passado que ninguém quer de volta. Então tomo a liberdade, primeiro, de elogiar as suas palavras, mas de secundá-lo, especialmente, compartilho vários outros entendimentos, mas especialmente diante dessa semana, desses dois temas, da ação contra a Jovem Pan, autoritária, e esse foro de São Paulo, cujas palavras negativas em relação a ele até me fogem, os adjetivos que nós deveríamos utilizar, até nos escapam por uma questão de educação. Muito obrigado, senador Sérgio Moro. O senhor é um democrata autêntico que a gente tem visto aqui desde o início da legislatura, colaborando para o debate nacional de várias pautas, tem avançado muito na questão da segurança pública. O senhor conseguiu aqui em pouco tempo aprovar uma série de matérias que esse é o papel do Senado, né, e que honram o brasileiro. Acaba de chegar no plenário o senador Marcos Rogério, outro senador que eu admiro muito, que aprendo muito, e o senador Sérgio Moro eu sei que é católico, o senador Marcos Rogério é evangélico, eu sou espírita, e eu digo que uma coisa que todo dia quando eu venho aqui para o Senado, tem uma questão do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, se eu não me engano é 640 a questão, que diz o seguinte: para agradar a Deus, basta apenas não fazermos o mal? A resposta dos Espíritos é como um telegrama, senador Marcos Rogério. Ela coloca assim: não. Nós devemos fazer o bem no limite de nossas forças, porque seremos responsáveis pelo mal decorrente do bem que a gente podia ter feito e não fez.
Esse foro de São Paulo é uma vergonha estar chegando no Brasil. É um assinte ao cidadão de bem. Presidente, senador Stevenson, cadê o grupo Prerrogativas da Carta pela Democracia, que estava ativo até pouco tempo atrás, durante as eleições, que o sistema elegeu Lula? Eu não vejo mais falar sobre isso. Vem Maduro, essa turma da democracia, cadê? O coronel Eduardo Naime preso 5 meses. Uma série de pessoas no efeito manada que entraram com comorbidades, presas na Papuda, na colmeia, com crianças pequenas, pai e mãe, há mais de 6 meses, sem o devido processo legal respeitado. Você sabe o que é que os 3 advogados do coronel Naime falaram lá? Que não tiveram acesso aos autos. Rapaz, isso é uma vergonha. Como é que nós vamos admitir um negócio desse? Cadê o pessoal dos direitos humanos que não se manifesta? Ah, não, é porque essa turma é opositora minha. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas, incoerência, covardia. Você pode ter certeza que eu estaria nessa tribuna da mesma forma, se fosse alguém de um partido de esquerda, que estivesse tendo seus direitos vilipendiados. Na época que quebraram o Congresso Nacional, que invadiram o Ministério da Justiça, eu acho que o senador Marcos Rogério era deputado federal, a esplanada teve incêndio, teve tudo aqui. Você lembra? Eu lembro daquelas imagens no Jornal Nacional, uma fila de deputados e senadores da esquerda indo lá defender os caras detidos. O que é que aconteceu com aquilo? Foram considerados terroristas? Ficaram 5 meses, senador Marcos Rogério, preso, como nós estamos vendo brasileiros esquecidos lá, na Papuda e na colmeia. Quem errou tem que pagar. Seja de direita, seja de esquerda, infiltrado, quem veio aqui quebrar o patrimônio público tem que responder de forma individualizada. Mas não é isso que a gente está vendo, senador Stevenson. E a gente percebe essa omissão seletiva. Essa omissão seletiva que a gente vê no Brasil. É tudo seletivo. Foi falado pelos parlamentares do PT, de outros partidos, lá na CPMI. Ah, mas a polícia do DF errou, foi omissa, com o depoimento do coronel Naime. E o governo federal? Onde é que estava o batalhão presidencial? Ele foi ou não foi desmobilizado horas antes? O reforço que era necessário. Onde é que estava a Força de Segurança Nacional? Por que vocês, parlamentares dessa CPMI, que estão para blindar o governo, está claro isso, todo dia, quem está assistindo está vendo, por que vocês não deixam a gente chamar aquele fotógrafo da Reuters, o Adriano Machado, que dentro do Palácio do Planalto fez um ensaio fotográfico para se quebrar o portão para abrir da sala presidencial? Por quê? O que é que ele tem a dizer para o brasileiro? Senador Marco Rogério, eu falo sempre de uma autópsia. Nós temos que fazer a autópsia do dia 8. É um cadáver que está na sala, que pairam dúvidas sobre a causa mortes. Foi o quê? Envenenamento? Morte natural? O que foi que aconteceu? O governo só quer os legistas da parte dele. Não deixa o legista fazer a contraprova. Está muito estranho tudo isso, está muito na cara. Essa perícia precisa ser absolutamente técnica e imparcial. Fico muito feliz que o senhor chegou.
Tenho que agradecer muito o senador Marcos Duval pela sua sensibilidade, pela sua percepção de escolher, no momento que ele precisou se ausentar, uma pessoa tão capacitada. Quero agradecer ao senador Iovisto, do Podemos, que facilitou isso. E eu espero que a gente, mesmo em minoria, mesmo o governo federal tendo sequestrado, que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Porque, enquanto isso, senador Marcos Rogério, peças-chave continuam sendo blindadas dentro da CPMI. Como é o caso do general Gonçalves Dias, que logo depois do vazamento das gravíssimas imagens do Palácio do Planalto, pediu demissão da chefia do GSI do Lula, que já tinha assumido há 8 dias e não é inexperiente. Já teve naquele palácio, sabe como é que as coisas funcionam. Da mesma forma, até agora não se esclareceu porque 48 órgãos do governo federal deliberadamente ignoraram o relatório da ABIN, que 2 dias antes já informava sobre os sérios riscos de tumultos violentos no dia 8. O coronel que está preso injustamente. E eu quero aqui chamar cada parlamentar, seja senador ou deputado, para assinar, independente de partido, é uma questão de dever moral, de humanidade, assinar um requerimento à Justiça do Brasil para que ele possa responder em liberdade. O que é que aquele homem está fazendo preso? Foi na hora da folga dele, para o combate, prendeu pessoas. Ficou claro durante a CPMI que a responsabilidade não foi dele. Para encerrar, senhor presidente, agradecendo a sua benevolência, estranhamente, nem sequer o fotógrafo da agência Reuters foi convocado. Ele aparece nas imagens da Câmara cobrindo e até se confraternizando com alguns manifestantes que estavam invadindo o Palácio do Planalto. Tudo isso é essencial para que se faça essa autópsia técnica e completa no cadáver insepulto do dia 8. A situação se agrava muito mais ao fazermos referências aos atentados ocorridos na esplanada dos ministérios no dia 24 de maio de 2017, quando mais de 700 ônibus chegaram a Brasília para a consumação de um verdadeiro palco de batalhas, com incêndio e depredações de 4 ministérios. Até bomba de fabricação caseira explodiu, mutilando a mão de uma pessoa. Foram presos apenas 9 pessoas, mas sem nenhum enquadramento como terroristas. São os 2 pesos e 2 medidas que eu tenho falado aqui. Essa é outra pergunta que precisa ser respondida. Qual a razão de haver esses 2 pesos e 2 medidas em eventos tão similares e tão próximos um do outro? Concluindo, apesar do sequestro feito por parlamentares governistas de um instrumento pertinente às oposições, historicamente é isso, CPI e CPMI, nós vamos continuar, sim, cumprindo com o nosso dever na busca pela verdade, única forma de se garantir que se faça justiça com tantos brasileiros e brasileiras perseguidos, exclusivamente por serem conservadores e defensores de um Estado democrático de direito. Falar em democracia e caçar liberdade de expressão, isso é hipocrisia, isso é falácia, isso não cola. Lembro aqui desse magnífico pensamento do pacifista Martin Luther King. Uma injustiça cometida em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Eu encerro, senhor presidente, nesse 1 minuto que o senhor concedeu, para dizer que nós estivemos juntos, senador Marcos Rogério, na CPI da Covid, da pandemia. Dá para traçar um paralelo ali. Dá para traçar um paralelo interessante às avessas.
E nós batemos, você lembra que a gente bateu no calote da maconha, quase toda a sessão, porque o requerimento nosso, que também deu origem à CPMI, o objetivo era investigar os bilhões de reais enviados do governo federal para estados e municípios, que houve desvio. Tanto teve Polícia Federal, o CGU, operações e operações. Calote da maconha, morreu nordestino por causa disso. E agora, o senhor estava de licença nesse período, o STJ mandou para o STF, olha o jogo de empurra-empurra, e o STF mandou lá para a Bahia de novo. Voltou para a Bahia aquele processo que tem delação ali, tem uma série de situações, e é outro cadáver que está no meio da sala e aqui nesse Senado Federal também para ser sepultado. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade, que Deus abençoe a nossa nação, que possamos honrar o nosso mandato e fazer justiça, né? Dentro das nossas possibilidades. O que aconteceu com o coronel, o que está acontecendo com o coronel Eduardo Naime é uma vergonha, porque a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Quem errou, errou, tem que pagar. Mas ficou evidente durante a CPMI que ele não tem nenhuma responsabilidade, muito pelo contrário. Ele tinha que ser premiado por sair num dia de folga, de férias, e por fronte para tentar conter uma situação que o governo federal tinha a obrigação de ter reforçado a segurança e nada daquilo teria acontecido. Isso é muito importante que se diga para a população brasileira ter convicção do que aconteceu naquele dia, mas nós vamos descobrir essa verdade, doa a quem doer. Muito obrigado, senhor presidente.